Olá, galera, tudo bem com vocês? Vem comigo falar um pouquinho sobre materiais naturais e sintéticos. Vamos aprender um pouquinho sobre isso. O material natural é aquele, como o próprio nome diz, ele vem da natureza e ele pode ou não sofrer algumas transformações. Aqui nós temos como exemplo de materiais naturais o algodão, o couro, a seda, a lã e também a madeira, ou seja, veio da natureza e eu posso utilizá-los. Eu vou utilizar dessa forma bruta? Nem sempre, hein? Algumas vezes vai passar por transformações e aí nós temos um nome para isso. Quando esse material vem de forma bruta, nós chamamos de não manufaturado, ou seja, não passou por transformação alguma. Aqui nós temos o caso do ouro e, no caso, também da madeira. Esses são produtos não manufaturados. Porém, quando eles passam por transformações, como exemplo, o ouro passou por transformações para virar as alianças, ou seja, anéis de ouro. Então, ele passou por uma transformação, ele passa a ser manufaturado. Nós tínhamos aqui, ó, troncos de madeira. Esses troncos sofreram algumas transformações e viraram bancos de madeira, ou seja, não manufaturados, a forma bruta como vem da natureza, e manufaturados quando sofrem transformações para se transformarem em quê? Algum produto utilizável por nós. O material sintético, ele é diferente do material natural e ele é produzido em laboratório ou em indústrias que vão fazer as transformações de materiais naturais, transformando-os em materiais sintéticos. Um exemplo disso é o petróleo. O petróleo é um material natural que passa por transformações em indústrias e laboratórios para se transformarem em produtos, como exemplo, os plásticos. Entre os plásticos, nós temos dois tipos. Nós temos o termoplástico. A palavra termo vem de temperatura. Ele vai ser aquecido. E quando ele é aquecido, ele amolece e pode ser moldado. E quando resfriado, ele fica sólido e toma uma nova forma. Ou seja, a maioria dos plásticos que nós utilizamos é desse tipo aí, termoplástico. Ou seja, ele pode ter esse processo sendo repetido várias vezes, aquecendo, moldando e resfriando. Outra situação aqui, nós temos alguns exemplos, ó, vamos observar as imagens? Nós temos aquelas vasilhas de plástico, né, que nós utilizamos para guardar alimentos na geladeira, por exemplo. Temos alguns materiais que nós utilizamos no dia a dia, como garfos e facas e talheres em geral, descartáveis. Temos garrafas PET, copos descartáveis, materiais que nós podemos guardar, sabonete líquido, por exemplo, recipiente, né? No caso, chama-se recipiente esses materiais. Então, existem várias formas, vários exemplos de materiais sintéticos do tipo plástico, chamado de termoplástico. O outro tipo é o termorrígidos, aqueles que nós não conseguimos transformá-los, ok? Esses termorrígidos, também chamados de termofixos, são aqueles que não derretem quando aquecidos. Então, isso vai impossibilitar a reutilização desse produto. Aqui nós trouxemos 3 exemplos. Aquelas tomadas, aqueles telefones bem antigos e os cabos de panela. Ambos são plásticos, porém termorrígidos, ou seja, eles, quando aquecidos, eles não amolecem, não podem se transformar em outros produtos. Então, não é reutilizável. Medicamentos. Medicamentos são sintéticos? Sim, feitos em indústrias e laboratórios também. Só que eles são produtos sintéticos farmacêuticos, tecnicamente obtidos ou elaborados com finalidade profilática. Ai, prof, que nome é esse? O que significa profilático? Significa que vai colaborar com a prevenção de alguma doença, por exemplo, as vacinas são medicamentos, ou curativa. Eu tomo um medicamento para curar a minha dor de cabeça. Paliativa, quando reduz os sintomas, e também para fim de diagnóstico, segundo a definição da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, chamada Anvisa. Então, quem deu esse conceito para medicamentos foi a Anvisa. É diferente de remédio? Será? Então, medicamento é uma coisa, remédio é outra coisa? Sim, remédio, pela origem do nome, é em latim
Remédium, aquele que cura. Olha só, então remédio, na verdade, ele não tem a ver com prevenção, com medidas paliativas, ele tem a ver com a cura. E aí, esse remédio nem sempre vai ser feito em laboratório ou numa indústria. Ele pode ser feito na sua casa. Por exemplo, quando a sua mãe faz um chazinho para você porque você está com dor de barriga, um chazinho porque você está gripado, e aquilo faz passar aquela dor que você estava sentindo. Ou seja, ele curou aquela dor. Então, ele é um remédio, ok? Então, nós temos aqui como exemplos chás medicinais, nós temos o uso de mel, limão, gengibre, ok? Eles funcionam como remédios. Falando um pouquinho sobre tecnologia e alimentação. Você já parou para pensar o que acontece com os alimentos frescos, como frutas, verduras, depois de algum tempo fora da geladeira? Você já observou aí na sua casa o que acontece? Você comprou aquela banana, ela estava meio de vez, ou seja, meio verdinha ainda, você deixou na mesa, passando alguns dias você percebeu que ela estava madura, escura. E já observou que pode começar a se decompor, apodrecer? Esse apodrecimento acontece devido ao micro-organismo estar presente nela. Ou seja, os micro-organismos estão em todos os lugares, estão no ar, estão na sua cozinha, e aí eles começam a se reproduzir nesse fruto, nessa verdura, e começa a acontecer o processo de decomposição. Ou seja, ele vai decompor aquela matéria morta, ele vai transformar aquela matéria morta. Ok? Então, isso que acontece quando o alimento não é conservado na geladeira, por exemplo. Ele vai entrar num processo de decomposição mais acelerado do que quando está na geladeira. Ou seja, é muito melhor você conservar um alimento na geladeira do que deixar ele ali para fora. Por quê? Porque a presença de micro-organismos ali fora é muito maior devido à temperatura do ambiente. Técnicas naturais de conservação. Eu falei sobre a geladeira, né? Que é uma forma que nós utilizamos para conservar os alimentos. Mas e quando não se tem geladeira? Será como que era antigamente esses processos para conservar os alimentos? Vamos conhecer dois processos. Um é chamado de pasteurização. Até hoje nós podemos utilizar. O que seria isso? Pasteurização é uma técnica para matar os micro-organismos do leite. Não sei se aí na sua casa vocês já consumiram leite de pacotinho ou leite de sacolinha. Esse leite ele é comprado e aí ele precisa ser fervido. Esse ato de ferver o leite chama-se pasteurização também. O que é isso, professora? Pasteurização é um método que vai aquecer esse leite. Para quê? Para matar os micro-organismos e depois resfriar. Então, quando você compra aquele leite de pacotinho para sua casa, ele já vem pasteurizado. Está escrito lá, inclusive, leite pasteurizado. Significa que ele passou por esse processo. Ele foi aquecido e depois resfriado. Mas quando você vai beber, você precisa fervê-lo novamente. Por quê? Porque já pode ter tido contato com outros micro-organismos, ok? Continuando falando sobre técnicas naturais de conservação, não sei se você já viu isso ou alguém na sua família já fez essa técnica, mas era muito comum antigamente, principalmente antes da geladeira existir nas nossas residências, ok? Que técnica é essa, prof? Percebam que na imagem à esquerda nós temos a carne fresca. Essa carne, se eu deixar fora da geladeira, ela vai estragar, ok? Já o processo de salgação é o seguinte: eu adiciono sal nessa carne e ela começa a desidratar, ou seja, ela vai perder líquido. Então, quanto mais líquido ela perder, maior vai ser a sua conservação. Então, a técnica de salgação é isso: eu vou adicionar sal para ela perder líquido, então ela ficar conservada por mais tempo, ok? Então, essas são técnicas naturais de conservação. Agora, falando um pouquinho de técnicas artificiais de conservação, ou seja, aquelas utilizadas em laboratório ou indústrias, para que o nosso alimento dure mais tempo. Eles são chamados de aditivos químicos, ou seja, são adicionados no nosso alimento para conservar, para adoçar, para deixar com um gostinho diferente ou também com um cheirinho diferente.
São eles corantes, para dar cor, acidulantes, para deixar um pouquinho cítrico ou ácido, espessantes, adoçantes, aromatizantes, entre outros produtos. Esses são os aditivos químicos. Esses aditivos, eles podem causar muitos riscos para a saúde, principalmente para a saúde humana. Um deles são problemas cardíacos. O que seriam problemas cardíacos? Seriam problemas na circulação sanguínea, que pode gerar um infarto, por exemplo. Também problemas chamados de AVC, ou acidente vascular cerebral, que é o quê? Problemas na circulação sanguínea no nosso cérebro. Também podem causar alergias, principalmente a corantes. Diabetes, que é o excesso de açúcar, né, que pode vir nesses alimentos com aditivos químicos, hipertensão pelo excesso de sal, porque nós vimos que o sal, ele conserva o alimento. Então, esses salgadinhos, por exemplo, bolachas de água e sal, que a gente chama de bolachas de água e sal, cream cracker, ou seja, bolachinhas salgadas, Skinny, né? Algumas marcas como Skinny, Cheetos, Fandangos, todos esses são salgadinhos de milho. Esses salgadinhos de milho, eles podem e vão vir com muito sódio, ou seja, sal em excesso, e isso pode causar alguns problemas de saúde, como nós falamos, tá? Existem outros problemas também, e é muito comum nesses aditivos vir gordura saturada. O que é gordura saturada? É uma gordura que ela é sólida à temperatura ambiente, ou seja, ela pode entupir os vasos sanguíneos, causando também alguns desses problemas já falados. Ok? Então é isso, pessoal. Nossa aula está terminando por aqui. Espero que vocês tenham curtido, hein? Eu sou a professora Jéssica Oliveira. Até a próxima!